Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo desse caminho de mesa lindo. Olha que maravilhoso os detalhes do acabamento dessa peça. Deixou esse caminho de mesa um luxo. Ele ficou com uma medida de 1,5 metro de comprimento por 55 de largura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like e um comentário, é muito importante para o crescimento do canal, me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbantes na numeração 6 nas cores cru e o amarelo ouro. Vou precisar da tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com o barbante na cor amarelo ouro, vou fazer o nozinho inicial e um total de 145 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz aqui 145 correntinhas e agora eu vou contar a partir dessa da agulha. 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto, e nessa volta eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha e eu vou ficar com um total de 141 pontos altos. Eu fiz aqui 141 pontos altos e agora aqui nesse último ponto alto que eu fiz, nessa mesma correntinha, eu vou fazer mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, na curvinha, nas duas extremidades do caminho de mesa, a gente vai ter na curvinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E agora eu sigo fazendo ponto sobre ponto e essa sobrinha eu já vou fazendo o arremate dela. Então, eu vou vir aqui, olha, na próxima correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha desse outro ladinho aqui da peça, até eu chegar aqui, olha, nesse pontinho aqui, antes do pontinho das correntinhas. Quando eu chegar nesse ponto aqui, eu volto com vocês. Eu concluí toda essa volta e eu cheguei aqui no penúltimo ponto alto. Aqui, nesse penúltimo ponto, eu tenho o ponto alto e olhando aqui, olha, a gente tem aqui nesse ponto, a gente vai ter o ponto alto e as correntinhas iniciais. Esses dois pontos, o ponto alto e as correntinhas iniciais, eu já vou contar como ponto da curvinha. Então, se na curvinha eu vou ter 7 pontos dentro do mesmo ponto, eu vou fazer aqui 5 pontos. Então, eu vou vir nesse próximo pontinho aqui, e aqui eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4,
e 5. E eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar, 1, 2, 3. Bem aqui, olha. Com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiquei nas duas curvinhas com 7 pontos altos. Aí, aqui, nós vamos trabalhar agora a parte reta. Mas, para ficar mais fácil a gente identificar a curvinha, a gente pode pôr marcadores. Porque a gente vai fazer ela inteira de pontos fechados. Então, a gente põe marcador bem aonde inicia e onde termina a curvinha. Se você não tiver marcador aí disponível, você pode pôr um pedacinho assim de... Então, aqui, olha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai pôr um marcador no primeiro pontinho da curvinha, um marcador no último pontinho da curvinha. Se você não tiver o marcador, ó, esse aqui é o primeiro pontinho da curvinha. Tá tudo dentro do mesmo ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se você não tiver marcador disponível, você põe aqui, olha. Assim, ó, só para você não se perder. Como ela é toda fechada e a gente vai fazer os aumentos só nas extremidades do caminho de mesa. Então, eu vou trabalhar aumentos só desse marcador até esse marcador. Desse lado aqui, a mesma coisa. E na parte reta do caminho de mesa, a gente vai ter sempre 138 pontos altos. Então, nessa parte reta, a gente vai fazer até o final do trabalho, ponto sobre ponto. E aumentos a gente vai fazer nas duas extremidades, desse marcador até esse. E aqui, a gente terminou. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, já terminei a volta. Pra gente começar certinho, a gente vai caminhar até esse primeiro ponto. Então, aqui, eu vou vir nesse meu próximo ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E eu vou vir no primeiro ponto alto da parte reta, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, até aqui, eu tenho curvinha. Então, aqui eu coloco o marcador. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos marcados. Eu vou pôr o marcador no sétimo ponto. Então, esses vai ser os aumentos. O restante, daqui, olha, que é o meu pontinho da parte reta, eu já subo 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e vou fazer ponto sobre ponto. Então, na parte reta, a gente sempre vai fazer ponto sobre ponto e os aumentos só na curvinha, nesse pedacinho que a gente marcou dos dois lados, nas duas extremidades do caminho de mesa. E aqui é só seguir fazendo ponto sobre ponto, um ponto alto para cada pontinho de base. E quando eu chegar aqui, aonde eu tenho os 7 pontos feitos juntos, aonde eu tenho os marcadores, eu volto pra gente iniciar os aumentos. Eu fiz aqui todos os pontos da parte reta e eu cheguei na curvinha aonde eu tenho o marcador. Todos os aumentos a gente vai fazer na curvinha e todos os aumentos que eu fizer desse lado aqui, a gente vai repetir desse outro lado aqui. Então, a gente vai ter nas duas extremidades do caminho de mesa sempre a mesma quantidade de pontos. Então, aqui na curvinha, eu vou tirar o marcador e para cada ponto que eu tenho aqui na curvinha, eu vou fazer um aumento. Então, se eu tenho 7 pontos altos, eu vou ficar com 14. Então, no primeiro ponto alto, eu faço 2 pontos altos e hoje eu vou voltar o marcador no primeiro ponto da curvinha, para eu saber identificar onde inicia os aumentos. No segundo ponto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto.
No próximo, 2 pontos altos. E eu vou fazer na curvinha, então, um aumento em cada ponto, ficando com 14 pontos altos. Até eu chegar no próximo pontinho marcado. Então, aqui, tiro o marcador e eu faço o último aumento, que são 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Volto o marcador no último pontinho marcado. E assim fica mais fácil de eu identificar aonde inicia e aonde termina os aumentos. E agora aqui é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base da parte reta. Então, chegando ali na outra curvinha, aonde a gente deixou marcado, a gente vai repetir essa mesma sequência de aumentos. Então, todo o aumento que eu fizer de um lado, do outro a gente vai fazer igual. Então, eu vou fazer os pontos altos até chegar na outra curvinha, faço a outra curvinha com vocês, mas todas as vezes que a gente fizer um aumento, do outro ladinho é só repetir. Eu vou seguir fazendo, quando eu chegar na curvinha, eu volto. E eu cheguei aqui na outra curvinha, aonde eu tenho os pontinhos marcados. Aqui eu vou tirar o marcadorzinho que eu fiz aqui com linha. E eu vou repetir os mesmos aumentos que eu fiz desse lado aqui. As duas extremidades do caminho de mesa têm sempre a mesma quantidade de pontos. Então, aqui eu também fico com 14 pontos altos, eu faço um aumento em cada ponto. E aqui, olha, no primeiro pontinho, eu já coloco o marcador para eu saber aonde inicia os aumentos dessa peça. E continuo fazendo 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, em cada um desses 7 pontos que eu tenho na curvinha. O último pontinho, eu tiro o marcador e faço o aumento. Aqui, como a gente fez o pontinho baixíssimo, ele fica um pouquinho mais ruinzinho de pegar, mas é só nessa volta. Agora, aqui eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo e vou marcar esse último pontinho aqui que eu fiz como sendo o último ponto do aumento. E eu vou iniciar a próxima volta. Eu fechei aqui, então, nas 3 correntinhas que eu subi para iniciar. Então, todas as vezes que eu for iniciar um trabalho, eu vou iniciar uma volta. Todas as vezes que eu for iniciar uma volta, eu inicio fazendo as 3 correntinhas e ponto sobre ponto até eu chegar na curvinha. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Vou ficar com os mesmos 138 pontos altos da lateral. E quando eu chegar na outra extremidade e for iniciar os aumentos, eu volto com vocês. Eu concluí toda a parte reta e eu cheguei na curvinha. Então, todas as vezes que a gente chegar aqui onde a gente tem o marcador, a gente inicia os aumentos. No primeiro ponto da curvinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou voltar o marcador nesse primeiro ponto. E agora, eu vou fazer no meu próximo ponto um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, para essa volta, a sequência de aumentos é um ponto alto sozinho e no próximo ponto alto,
2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo, um ponto sozinho e no próximo, o aumento. Um ponto sozinho, no próximo ponto, eu faço o aumento. E essa é a sequência de aumentos agora para a curvinha. Um ponto sozinho, no próximo ponto, o aumento. Um ponto sozinho, e eu cheguei no marcador, eu vou fazer o último aumento da curvinha. Então, se o ponto anterior foi um ponto sozinho, aqui é um aumento. Eu vou marcar o último ponto do aumento e sigo fazendo ponto sobre ponto. Quando eu chegar nessa curvinha, eu vou repetir o mesmo aumento que eu fiz aqui. Então, se tiver ficado alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e ver como a gente faz o aumento. Mas é bem simples, a sequência para o aumento da curvinha, de marcador até marcador, é um ponto alto sozinho, no próximo um aumento. Um ponto sozinho, no próximo aumento. Então, aqui, eu vou ficar com a mesma quantidade de pontos desse lado aqui em todas as voltas. Então, a gente vai sempre repetir o aumento. O que eu fizer aqui, é só fazer do outro lado igual. Então, eu vou concluir essa volta, fazer todos os pontinhos altos da parte reta, fazer o aumento dessa curvinha, que é o mesmo aumento que a gente faz na outra curvinha, e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí mais essa volta e fiz todos os aumentos desse lado aqui do caminho de mesa. Então, agora eu tenho dos dois lados a mesma quantidade de pontos. E agora aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar. E todas as voltas a gente vai iniciar, terminar e iniciar dessa forma. Fechei com um ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas, que eu conto como meu primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar novamente aonde eu tenho o marcador, até eu iniciar aqui, olha, os aumentos dessa curvinha. Então, eu vou fazer todos os pontos altos da parte reta e quando eu chegar aqui desse outro ladinho for iniciar os aumentos, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui bem no pontinho marcado e eu vou iniciar os aumentos. Na primeira volta, a gente fez, na primeira volta de aumentos, a gente fez um aumento para cada ponto. Na segunda volta, a gente fez um ponto e um aumento. E eu sempre vou aumentar a cada volta um ponto antes do aumento. Então, se eu comecei com um aumento em cada ponto, um ponto antes do aumento, nessa volta eu vou fazer 2 pontos altos. E no próximo ponto, o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Aqui eu vou voltar o marcador no primeiro pontinho do aumento, ó. O aumento, 2 pontos altos antes do aumento. Então, aqui eu vou voltar o marcador no primeiro pontinho da curvinha. E essa volta eu sigo fazendo em toda a curvinha. 2 pontos altos e no último ponto, o aumento. Faço mais 2 pontos altos sozinhos, um para cada ponto de base, e no próximo, o aumento. E essa, então, é a sequência de aumentos para a curvinha. Um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho, e agora o aumento. No próximo ponto, ponto alto, no próximo ponto alto, e o aumento. No próximo ponto, eu faço um ponto sozinho,
no próximo um ponto sozinho, e no próximo ponto eu vou fazer um aumento, 2 pontos dentro do mesmo ponto, e vou voltar o marcador no último pontinho da curvinha. Então, essa é a sequência de aumentos para essa volta. 2 pontos altos sozinho e no próximo ponto o aumento. Agora aqui é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Chegando nessa curvinha, a gente vai repetir a mesma sequência de aumentos. De um marcador até o outro, eu faço 2 pontos altos sozinho e o terceiro ponto, o aumento. Vou dar a volta toda, vou fazer os aumentos dessa outra curvinha, que é uma repetição dessa, então se tiver ficado dúvidas é só voltar, ver como a gente fez esse lado aqui e fazer o outro exatamente igual. E quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu concluí a quarta volta, olha, a gente tá aqui a primeira volta, a segunda, a terceira, a quarta volta. Eu concluí a quarta volta, fiz todos os aumentos e agora eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas e um ponto alto para cada ponto de base até eu chegar na curvinha. E quando eu chegar na curvinha e for fazer os aumentos, eu volto pra gente fazer os aumentos juntos. E eu cheguei aqui na curvinha da volta de número 5. E agora, para essa volta, a sequência de aumentos, vou tirar o marcador. E a sequência de aumentos, se na volta anterior a gente fez 2 pontos e um aumento, nessa volta a gente vai fazer 1, 2, 3 pontos altos. Vou voltar aqui no meu primeiro ponto. 1, 2, 3. Esse aqui. E agora eu faço o aumento. E novamente, um ponto alto sozinho, no próximo, um ponto alto sozinho, no próximo, ponto alto sozinho, e agora o aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E essa é a sequência de aumentos agora para a voltinha do caminho de mesa. A gente faz 3 pontos altos sozinho, 1, 2, 3, e no quarto ponto a gente faz o aumento. Um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Peraí que eu fiz meio. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, ponto alto sozinho. No próximo, ponto alto sozinho. No próximo, ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos no mesmo ponto. Um ponto alto sozinho. 2 pontos altos sozinho. 3. Tiro o marcador e faço o último aumento dessa volta. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Volto o marcador e a gente vai repetir esse mesmo aumento, essa mesma sequência de pontos ali do outro lado. Agora aqui, a gente vai voltar a fazer a parte reta do caminho de mesa. Então, aqui é ponto sobre ponto. Vai chegar aqui nessa outra curvinha, vai repetir a mesma sequência de pontos que a gente fez ali do outro lado. 3 pontos altos e o aumento. Vai finalizar essa volta com ponto baixíssimo, iniciar a volta de número 6 com 3 correntinhas e fazer ponto sobre ponto. Então, quando eu for fazer a sequência de aumentos da volta de número 6,
eu volto com vocês, porque essa parte aqui a gente mantém, a parte reta a gente mantém, e nessa curvinha a gente repete o aumento que a gente faz aqui. Então, eu só vou voltar com vocês quando eu for iniciar a sequência de aumentos da volta número 6. Olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o aumento da volta de número 5. Quando eu for iniciar, quando eu chegar aqui no marcador e for iniciar a sequência de aumentos da volta de número 6, eu volto com vocês. Eu concluí toda a volta de número 5 e iniciei a volta de número 6. E eu cheguei bem na curvinha aonde a gente vai fazer os aumentos. Então, se na volta anterior a gente fez 3 pontos e o aumento, nessa volta são 4 pontos altos e o aumento. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou voltar o marcador. 1, 2, 3, no quarto ponto anterior. E o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E essa é a sequência de aumentos para essa volta. No primeiro ponto eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo ponto eu faço o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo o segundo ponto alto, no próximo o terceiro ponto alto, no próximo ponto o quarto ponto alto e no próximo ponto eu faço o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E eu vou seguir então fazendo os aumentos, 4 pontos sozinho, um para cada ponto de base. E no próximo, o aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E essa é a sequência de aumentos que a gente vai fazer nas duas extremidades do caminho de mesa para a volta de número 6. Deixa eu concluir aqui esse aumento com vocês. Aqui, então, são meus últimos pontinhos com aumento. Faço um ponto alto no primeiro ponto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, no quarto, um ponto alto, no quinto ponto, eu faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, volto o marcador e sigo fazendo os pontos altos da parte reta e vou repetir esse mesmo aumento ali na outra curvinha. Então, agora aqui é só a gente seguir fazendo, repetir essa sequência de aumento, 4 pontos e o aumento ali na outra curvinha. Vou iniciar, então, a 7ª volta e quando eu chegar no marcador, eu volto pra gente fazer os aumentos da 7ª volta juntos. Eu concluí a 6ª volta, iniciei a 7ª volta e eu cheguei aqui nos aumentos da 7ª volta. E agora aqui, na 7ª volta, a gente vai fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Vou voltar o marcador no quinto ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, para essa volta, a sequência de aumentos é 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e no próximo ponto o aumento. E eu vou fazer então toda a curvinha fazendo 5 pontos altos sozinhos. 3, 4
e 5 pontos altos sozinhos, e no próximo ponto o aumento. E eu vou fazer assim até eu chegar aqui, nesse próximo marcador, aonde eu faço meu último aumento. Depois é só fazer a parte reta, iniciar a volta de número 8. E quando eu chegar aqui no marcador, eu volto pra gente fazer a curvinha da volta de número 8. Então, nessa volta, nas duas extremidades do caminho de mesa, a gente vai ter 5 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. E no próximo ponto, o aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Vou concluir aqui esses aumentos, vou fazer a parte reta, vou fazer o aumento dessa extremidade e vou iniciar a volta de número 8. Quando eu chegar de novo aqui no marcador, eu volto com vocês. Eu concluí então a 7ª volta, iniciei a 8ª volta e agora aqui na curvinha, na 8ª volta, eu vou iniciar os aumentos fazendo 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, e no próximo ponto o aumento. Então, essa é a sequência de pontos de aumentos para essa volta. 3, 4, 5, 6 pontos altos e o aumento. E nessa volta, eu não vou voltar o marcador. A 8ª volta, a gente já vai chegar no final da peça e cortar o fio. Então, essa parte de pontos fechados, a gente já concluiu. E se você tiver feito a base maior, para um caminho de mesa maior, então, nessa volta aqui, na 8ª volta, eu termino essa 8ª volta com 390 pontos altos. Então, se você tiver feito uma base maior, para um caminho de mesa maior, você tem que ter, na 8ª volta, múltiplos de 3. Então, se você precisar fazer algum aumento ou diminuição para ter múltiplos de 3 na 8ª volta, você faça esse aumento e essa diminuição na curvinha e tem que ficar igual dos dois lados. Agora, se você tá fazendo com a mesma medida que eu, então é só seguir fazendo esse aumento, fazer o aumento do outro lado e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Essa volta eu termino com 390 pontos e os aumentos dos dois ladinhos, nas duas extremidades do caminho de mesa, são 6 pontos altos, 3, 4, 5 e 6, e o aumento. Eu vou dar a volta toda, vou concluir essa volta e volto pra gente iniciar a próxima. Eu concluí a 8ª volta, chegando aqui no finalzinho, eu fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar, dei um nozinho e cortei o fio. Agora aqui, eu vou começar a trabalhar com o barbante na cor cru. Eu vou fazer aqui na agulha o nozinho inicial e eu vou tirar o nozinho da agulha. E eu vou iniciar essa volta bem no pontinho que eu fiz o nozinho. Vou passar a agulha aqui de trás, de frente para trás, e vou trazer o nozinho de trás para frente. Vou puxar ele aqui na peça. Agora, eu vou fazer duas correntinhas
que dá a altura de meio ponto alto. Vou vir no próximo ponto e eu já vou fazer esse arremate nessa volta. E eu vou fazer aqui meio ponto alto. Laço meu fio, venho no meu próximo ponto e faço meio ponto alto. Eu fiquei com as 3 laçadas na agulha. Eu laço e fecho todas junto. Faço agora 1, 2, 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Laço meu fio e eu vou passar aqui, olha, pela laçadinha dos 3 meio ponto alto, laço e faço esse ponto alto. Laço novamente a agulha, passo de novo aqui nas 3 laçadinhas dos 3 meio ponto alto que eu fiz, trago a laçada e faço mais um ponto alto. E ficou assim, um pontinho cruzado triplo. Agora eu vou laçar 3 vezes a agulha. 1, 2, 3 laçadas. Vou vir no próximo ponto, eu não vou pular nenhum ponto. Vou vir no próximo ponto e vou fazer aqui meio ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, faço meio ponto alto. Laço novamente, venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. Agora, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e com essa daqui do pontinho anterior, 6 laçadas na agulha. Eu vou laçar e vou tirar as 4 primeiras. Vou passar aqui, olha, 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou fazer o ponto alto. Laço meu fio e eu vou passar, eu fiquei, ó, com a laçadinha de trás e as 3 laçadas dos 3 meio ponto alto. Eu passo por dentro das 3, faço um ponto alto. Laço novamente, passo por dentro das 3 e faço mais um pontinho alto. Então, aqui eu fiz mais um ponto cruzado triplo. Eu vou laçar 1, 2, 3 vezes a agulha. E eu vou vir no próximo ponto, a gente não pula nenhum ponto. E aqui eu vou fazer meio ponto alto. Eu inicio o ponto alto, mas eu não fecho. Laço, venho no próximo ponto, eu inicio o ponto alto, mas eu não fecho. Laço, no próximo, eu inicio o ponto alto e eu não fecho. Ficando assim. Laço meu fio e eu vou passar por dentro dos 3 meio ponto alto e da laçada. E agora eu tenho na agulha uma laçada pronta para um ponto alto. Então, eu laço e faço ponto alto. Laço, passo por dentro das 3 laçadas, trago a laçada e faço ponto alto. Laço novamente, passo por dentro das 3 laçadas dos 3 meio ponto alto e faço ponto alto. E vai ficando assim. Eu vou fazer mais uma vez e depois é só a gente fazer pela peça toda. Na curvinha não tem nenhuma diferença, a gente vai fazer exatamente assim. Então, vou fazer mais essa vez, laço 1, 2, 3 vezes. Aqui na agulha eu tenho 1, 2, 3, 4 laçadas. Eu vou vir no próximo ponto, eu vou iniciar um ponto alto, mas eu não vou fechar. Vou vir no próximo ponto, vou iniciar um ponto alto e eu não vou fechar. No próximo, inicio ponto alto e eu não fecho. Agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e a última aqui, 6. Eu vou passar por dentro dessas 4 primeiras, laço e passo nas 4. Assim. E agora aqui eu tenho 3, que é as 3 laçadas de um ponto alto. Laço, passo dentro das 2, laço, concluo ponto alto. Laço meu fio, aqui eu tenho a laçada de trás e as 3 do meio ponto alto. Eu vou passar só nas 3 do meio ponto alto e vou fazer um ponto alto.
laço e novamente passo pelas 3 e vou fazer um ponto alto. E vai ficando assim. E agora é só fazer assim, aqui é o arremate, depois eu corto. E agora é só fazer assim por todo o trabalho, dando a volta na peça toda. E quando eu chegar aqui, no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí toda essa volta e cheguei no pontinho que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar, que é o primeiro ponto alto do ponto cruzado triplo. Vou fechar com ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio e eu vou voltar a trabalhar com o meu fio amarelo ouro. E agora aqui, nós vamos fazer uma marcação bem aqui na direção do ponto das correntinhas, olha, bem onde a gente iniciou. A gente segue essa direção reta e marca um pontinho. Na outra extremidade, a gente vai fazer essa mesma, a gente vai marcar dessa mesma forma. Bem no meio, a gente segue a direção do meio da peça e coloca o marcador. Aqui nessa volta eu tenho 390 pontos e eu vou fazer uma volta só de pontos altos com a cor amarelo ouro. E nessa volta eu vou fazer um aumento só no pontinho marcado, aqui e na outra extremidade, aonde eu tenho bem o meio da peça. Bem pelo meio da peça aqui da volta das correntinhas a gente marca. E essa é o único aumento que eu vou fazer. Eu vou ficar com 392 pontos altos na cor amarelo ouro. Se a sua tensão de ponto for muito justa e se você achar que a sua peça vai ficar emborcada, você precisa fazer aumentos de 14 em 14 pontos. Se você tiver feito uma peça maior com a base maior, você precisa ter nessa volta múltiplos de 14. Então, se você estiver achando que a sua peça está emborcando, você faz além desses 2 pontos que eu tenho aqui. Aqui eu tenho 390 pontos e ele não divide por 14. Eu preciso de mais 2 pontos. 392 é múltiplo de 14, divide por 14. Então, se você precisar aumentar, você aumenta mais 7 pontos aqui e 7 pontos desse outro lado aqui, nas extremidades. Só que você tem que fazer a distribuição de aumentos igual dos dois lados. Então, você aumenta 7 aqui, na mesma direção, você aumenta 7 do outro lado. E aí, você vai ficar com mais 14 pontos, além desses 2 que a gente está aumentando, tá? E se você tiver feito de tamanho maior, é só você aumentar, você fazer essa volta de pontos altos, múltiplos de 14. E agora aqui, eu vou vir bem no pontinho que eu fiz o nozinho e eu vou fazer uma volta de pontos fechados, só de pontos altos. Vou pôr meu fio aqui, faço um ponto baixo, 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto e eu vou vir no meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Para minha tensão de ponto, eu não vou precisar de aumentos. Então, eu não tenho nenhuma diferença ali na curvinha, apenas o aumento nos pontinhos que eu deixei marcado bem no meio da peça dos dois lados. Então, quando a gente chegar aqui nesse marcador, é só fazer 2 pontos dentro desse mesmo ponto, aonde a gente marcou o meio da peça. E do outro lado também. Então, eu vou fazer toda essa volta de ponto sobre ponto, um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer os aumentos só nos pontinhos marcados. Então, só nos pontinhos marcados eu faço
2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E se você precisar fazer mais aumentos, então você aumenta de 14 em 14 pontos, distribuindo o aumento de forma igual nas duas extremidades, para não ficar torto a peça. Eu vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí aqui a volta só de pontos altos. Eu fiz aqui, olha, bem no pontinho marcado, o aumento nas duas extremidades. E agora, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar. E eu vou iniciar agora a próxima volta fazendo 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Vou vir no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. Ficando assim. 3 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto e faço 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Faço mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto e faço mais 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer essa sequência por toda a peça. Não tem diferença na curvinha. A gente vai ficar com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, 5 correntinhas, pula 3 pontos no quarto ponto baixo, 5 correntinhas e a gente começa a repetir novamente essa sequência de pontos aqui. Então, eu vou fazer mais uma vez com vocês uma sequência dessa e depois é só seguir fazendo assim por todo o caminho de mesa até chegar aqui nesse bloquinho que a gente fez para iniciar. Eu fiz os 2 bloquinhos de 3 pontos altos, eu vou fazer 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3 no quarto ponto. Ponto baixo, 5 correntinhas, 1, 2, 3 e no quarto ponto eu inicio mais uma sequência de bloquinhos. 3 pontos altos, um para cada ponto de base, então eu fiz um bloquinho, uma correntinha de espaço, pulo um ponto e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ficando assim, com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha e pulando um pontinho de base. Agora, eu faço 5 correntinhas. 3, 4, 5. Conto 1, 2, 3. No quarto ponto, faço um ponto baixo. Ficando assim. Faço 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto, eu volto a fazer os bloquinhos. E eu vou fazer assim por todo o caminho de mesa. Vou dar a volta na peça toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí toda essa volta de bloquinhos e correntinhas e agora, chegando aqui no final, fiz as 5 correntinhas, pulo os 3 últimos pontos e vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E agora, nessa parte aqui da peça, todos os motivos são feitos igual, na parte reta e na parte oval. Então, eu vou explicar o começo aqui para vocês e é só fazer todos os motivos da mesma forma. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. E nesse bloquinho de 3 pontos altos,
O pontinho do meio, em todos os motivos, eu vou fazer em relevo, passando a agulha por trás do ponto. Olha, eu entro, laço meu fio, entro pela frente do ponto, passo a agulha por trás do ponto, saio aqui na frente, pego a laçada e faço um ponto alto em relevo. O terceiro ponto alto, eu faço ponto alto normal. Então, o primeiro ponto alto, um ponto alto normal, o pontinho do meio em relevo e o terceiro ponto alto, um ponto alto normal. E agora eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou vir para o próximo bloquinho. E aqui, nesse próximo bloquinho, eu vou fazer da mesma forma. Primeiro ponto alto normal. Segundo ponto alto em relevo. Terceiro ponto alto normal. Então, todos os bloquinhos, o pontinho do meio, o segundo ponto alto, é em relevo. E agora eu vou fazer 3 correntinhas. Venho aqui no espaço de 5 correntinhas, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho na próxima alcinha de 5 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E eu cheguei novamente no bloquinho. No bloquinho, primeiro ponto alto do bloquinho, faço um ponto alto. Segundo ponto alto em relevo. Terceiro ponto alto do bloquinho, ponto alto. 2 correntinhas de espaço agora entre um bloquinho e o outro. E novamente, ponto alto no primeiro, ponto alto em relevo, passando a agulha por trás do ponto. No segundo, ponto alto no terceiro ponto. Ficando assim. Eu vou fazer mais um motivo com vocês e depois é só seguir fazendo. E se ficar alguma dúvida, volta, vê como a gente fez essa parte e segue fazendo por toda a peça. Então, aqui, depois do bloquinho, são 3 correntinhas. No espaço de 5 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo o pontinho baixo, venho no espaço de correntinha, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E eu venho no primeiro bloquinho de ponto alto e faço um ponto alto. Então, essa parte aqui das correntinhas agora fica assim. No primeiro ponto alto. No segundo ponto alto em relevo. No terceiro ponto alto. Para passar de um bloquinho para o outro agora, 2 correntinhas. E no primeiro ponto alto. No segundo ponto alto em relevo. No próximo ponto alto. E sigo fazendo agora a sequência de 3 correntinhas. Então, essa parte vai ficando assim. Essa é a sequência para essa volta toda. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí mais uma volta, fechei com um ponto baixíssimo no pontinho que eu fiz para iniciar. E agora, nós vamos iniciar a próxima volta. Nessa próxima volta, a gente vai fazer o bloquinho da mesma forma que a gente fez na volta anterior. A gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, eu faço 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. E no ponto alto em relevo, eu mantenho o relevo. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Agora aqui, para passar de um bloquinho para o outro, eu vou fazer 5 correntinhas. Laço meu fio, venho no próximo bloquinho e faço ponto sobre ponto. No primeiro ponto alto. E no segundo ponto alto em relevo. No terceiro ponto alto. Ficando assim, com 5 correntinhas entre um bloquinho e o outro. Agora eu vou fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. E eu vou vir nessa alcinha do meio. Eu tenho 1, 2, 3 alcinhas de 3 correntinhas. Eu vou vir na alcinha do meio, faço ponto alto. 5 correntinhas. E vou vir para o bloquinho, e no bloquinho eu faço ponto sobre ponto. Ponto alto no primeiro ponto alto em relevo no segundo, ponto alto no terceiro,
5 correntinhas para passar de um bloquinho para o outro. Vou no próximo bloquinho, faço ponto alto no primeiro ponto, ponto alto em relevo no segundo, ponto alto no último ponto. E vai ficando assim agora essa volta. Eu vou fazer mais uma vez com vocês e depois é só fazer dessa forma na peça toda. Então, aqui, aonde eu tenho as 3 alcinhas, eu faço 5 correntinhas, venho na alcinha do meio, ponto baixo, 5 correntinhas e eu cheguei no bloquinho. No bloquinho eu vou fazer ponto sobre ponto, primeiro ponto alto, no segundo ponto alto em relevo e no terceiro ponto alto. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas para passar de um bloquinho para o outro e vou repetir no outro bloquinho ponto sobre ponto. E eu vou fazer assim na peça toda. E quando eu chegar aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí mais uma volta. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar. E agora a gente vai iniciar a próxima volta com 3 correntinhas que me dá altura de um ponto alto. No pontinho do meio, a gente mantém o relevo e no último ponto, a gente faz um ponto alto simples. Então, a gente vai continuar fazendo ponto sobre ponto. E agora, onde a gente fez as 5 correntinhas, eu vou fazer 2 correntinhas. E nessas 5 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas. Volto ainda nessa alcinha, faço um ponto alto, 1, 2 correntinhas. E vou para o próximo bloquinho. E aqui eu faço ponto sobre ponto. Ponto alto em relevo. E no próximo, ponto alto. E agora vai ficar assim essa parte. A gente vai começar a abrir essa parte aqui e fechar essa. Então, eu terminei aqui o segundo bloquinho, eu vou vir pra cá onde eu tenho as 2 alcinhas e eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui, nessa primeira alcinha de 5 correntinhas, ponto baixo. 2 correntinhas, pulo ponto baixo, venho para a próxima alcinha, ponto baixo, 2 correntinhas e eu cheguei novamente no bloquinho e eu vou repetir essa mesma sequência. Então, aqui a sequência é bloquinho, ponto sobre ponto, um ponto alto em relevo no ponto alto em relevo e ponto alto no pontinho alto. Nessa alcinha de 5 correntinhas, a gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, volto, faço um ponto alto, 2 correntinhas e eu cheguei no outro bloquinho. Aqui eu faço ponto sobre ponto, ponto alto no ponto alto em relevo no ponto alto em relevo e ponto alto no ponto alto. Então, essa parte fica assim. Agora, aqui, nas alcinhas de 5 correntinhas. 2 correntinhas, venho numa alcinha, na primeira alcinha, ponto baixo. 2 correntinhas, pulo ponto baixo, vou para a próxima alcinha, ponto baixo. 2 correntinhas e eu cheguei novamente no bloquinho. E essa é a sequência, então, para essa volta. E a gente vai começar a fechar essa aqui do meio e abrir a alcinha de 5 correntinhas que a gente fez aqui, olha, entre um bloquinho e o outro. E agora, é só seguir fazendo assim por toda a peça. Se tiver ficado alguma dúvida, volta, vê como a gente fez essa parte e fazer por todo o motivo. Eu vou fazer mais uma vez aqui, olha, essa parte com vocês para não ficar dúvida. Então, bloquinho, primeiro bloquinho, ponto sobre ponto. Ponto alto no primeiro ponto,
ponto alto em relevo, ponto alto no segundo ponto. 2 correntinhas. Venho na alcinha de 5 correntinhas, ponto alto. 3 correntinhas. Volto na alcinha de 5 correntinhas entre um bloquinho e o outro, ponto alto. 2 correntinhas. Vou para o próximo bloquinho e faço ponto sobre ponto. Ponto alto em relevo onde eu tenho ponto alto e relevo, e ponto alto onde eu tenho ponto alto. E agora eu cheguei nas 2 alcinhas de 5 correntinhas. 2 correntinhas da primeira alcinha, ponto baixo, 2 correntinhas e eu vou para a segunda alcinha e faço ponto baixo, 2 correntinhas e eu cheguei de novo no bloquinho e eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí mais essa volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar, e agora a gente vai iniciar a próxima volta com 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. No bloquinho eu sempre mantenho ponto sobre ponto, então no ponto em relevo eu faço ponto em relevo e no próximo ponto alto eu faço mais um ponto alto. Agora aqui entre um bloquinho e o outro, aonde eu fiz o ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto, eu vou fazer 2 correntinhas e eu vou vir dentro desse espaço aqui de 3 correntinhas entre os pontos altos aqui onde se formou um pontinho V, e vou fazer 7 pontos altos aqui dentro. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas e eu vou vir agora para o próximo bloquinho e aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, ponto alto no ponto alto em relevo no ponto alto em relevo e ponto alto no próximo ponto alto. Tá vendo que esse motivo a gente tá abrindo e agora esse motivo a gente tá fechando. Então eu faço 3 correntinhas, venho aqui, olha, na alcinha do meio, ponto baixo, 3 correntinhas e eu já cheguei no próximo bloquinho. No bloquinho, ponto sobre ponto, ponto alto em relevo e no último ponto do bloquinho, ponto alto. 2 correntinhas e eu vou vir dentro desse espaço de 3 correntinhas, nesse pontinho V que a gente fez aqui na alcinha, e faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas. Venho no próximo ponto alto, faço ponto alto. No ponto alto em relevo, eu faço ponto alto em relevo. E no ponto alto, ponto alto. No bloquinho a gente sempre repete, sempre vai fazer essa mesma sequência de pontos. E essa volta, então, vai ficar assim. Agora aqui, eu tô fazendo, olha, e o meu trabalho, ele tá ficando retinho, certinho. Aqui na lateral, ele não tá embabadando, mas ele tá um pouquinho mais soltinho. E na curvinha, ele tá bem retinho. Se você tem a tensão de ponto muito justa, você pode estar fazendo aqui, olha, antes e depois dos 7 pontos altos, 3 correntinhas, se a sua peça tiver repuxando. Não faça nesse que a gente tá fechando, tá? Porque esse motivo aqui a gente tá fechando e esse a gente tá abrindo. Então, se você quiser, ou se você precisar na sua peça, você faz 3 correntinhas antes dos 7 pontos altos. Para minha tensão de ponto, a peça tá retinha. Eu não preciso fazer 3 correntinhas. 2 correntinhas antes e depois dos 7 pontos altos é o suficiente. Mas se para sua tensão de ponto for necessário, você pode fazer antes e depois
dos 7 pontos altos, 3 correntinhas. É muito importante quando a gente estiver fazendo um trabalho que tem que ficar retinho, seja caminho de mesa, tapete, qualquer coisa que a gente precisa que fique assim, olha, retinho. É muito importante a gente colocar numa superfície lisa, bem aberto, arrumar certinho a peça e ver se a gente precisa aumentar algum ponto ou diminuir, porque cada pessoa tem uma tensão de ponto. Às vezes o meu ponto é um pouco mais soltinho que o seu, então para mim 2 correntinhas é o suficiente. Agora eu vou fazer mais um motivo com vocês e é só seguir fazendo. Então aqui é onde a gente tem as correntinhas, eu faço 3 correntinhas e eu tenho 1, 2, 3 alcinhas da volta anterior. Eu vou fazer o ponto baixo na alcinha do meio, 3 correntinhas e eu vou vir para o bloquinho. No bloquinho eu sempre faço ponto sobre ponto, ponto alto, no ponto alto em relevo, ponto alto em relevo e no próximo ponto alto, ponto alto. E eu cheguei aqui, olha, entre um bloquinho e o outro. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas e dentro desse Vzinho, no espaço aqui de 3 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 7. 2 correntinhas. Vou para o próximo bloquinho, ponto alto em relevo e ponto alto. E essa é a sequência agora para os motivos. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Concluí mais essa volta e agora nós vamos iniciar a próxima fazendo no bloquinho ponto sobre ponto, 3 pontos altos que me dá a altura de um ponto alto. No ponto alto em relevo, a gente sempre faz ponto alto em relevo. No próximo ponto, ponto alto. E agora aqui, aonde a gente tem os 7 pontos altos, nós vamos trabalhar só na alcinha de trás do ponto. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, eu vou vir na alcinha de trás do ponto e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, venho na alcinha de trás, faço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, alcinha de trás, ponto alto. 2 correntinhas e no próximo ponto, pego só a alcinha de trás e faço ponto alto. 2 correntinhas e um pontinho alto na alcinha de trás, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Se você precisar fazer só uma correntinha entre um ponto alto e o outro, você faça, não vai mudar nada a estética, a aparência da peça. Então, você sempre coloca numa superfície lisa e vê se tá ficando retinho. Agora que eu faço 2 correntinhas, vou vir no ponto alto, faço ponto alto. No próximo ponto, ponto alto em relevo. E no próximo ponto, ponto alto. E agora que a gente tá abrindo esse motivo, então a gente vai fechar esse daqui. Eu vou fazer uma correntinha e já vou vir aqui, olha, pro próximo bloquinho. Então, esse motivo, eu já vou fechar ele aqui. E aqui eu já vou fazer ponto alto em relevo, e no próximo ponto, ponto alto. Aí, agora vai ficar dessa forma aqui. A gente fecha esse motivo e abre esse. E aqui eu cheguei nos 7 pontos altos novamente. Então, eu faço 2 correntinhas e eu vou fazer os pontos altos na alcinha de trás. Ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, e eu vou fazer então 7 pontos altos separados por 2 correntinhas.
duas correntinhas e eu cheguei no bloquinho. Bloquinho é sempre ponto sobre ponto, ponto alto no ponto alto em relevo no pontinho do meio e ponto alto no próximo ponto. E esse motivo, olha, vai abrindo, olha que bonito que vai ficando. Esse aqui a gente tá, então, agora fechando. Então, se a gente tá fechando esse motivo, uma correntinha e eu já vou vir pro próximo bloquinho. E aqui eu já cheguei novamente nos 7 pontos altos. E agora é só seguir fazendo. Essa parte fica assim. E se você precisar, se você colocar numa superfície lisa e achar que essa parte tá ficando embabadada, você pode fazer apenas uma correntinha entre um pontinho e o outro. Vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí aqui mais essa volta e agora nós vamos iniciar a última volta do caminho de mesa. E pra gente iniciar a última volta, eu vou caminhar em pontos baixíssimos até esse primeiro espaço de duas correntinhas que a gente tem aqui, olha, onde a gente fez os 7 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, eu vou vir aqui nesse meu próximo ponto, que é o pontinho alto em relevo, e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E aqui é onde eu tenho duas correntinhas, eu faço um ponto baixíssimo em cada correntinha. No pontinho alto, um ponto baixíssimo. E eu cheguei no espaço de duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e 3 correntinhas. Vou laçar 2 vezes a agulha. Venho nesse espaço de duas correntinhas, eu tiro uma laçada, eu tiro a segunda laçada e a terceira laçada eu vou deixar na agulha. Laço 2 vezes a agulha, volto nesse espaço, tiro a primeira laçada, a segunda laçada e eu fiquei com as 3 na agulha. Agora eu laço meu fio e fecho tudo junto. Faço agora 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6. Contando de baixo para cima, eu vou pular a primeira, vou vir na segunda e vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha. Vou vir aqui, olha, para o próximo espaço de duas correntinhas. Aqui eu vou laçar 2 vezes a agulha. A gente tá fazendo 3 meio ponto alto duplo fechados juntos. Aqui eu vou laçar 2 vezes a agulha, entro nesse espaço de duas correntinhas, tiro uma laçada, tiro a segunda laçada. A outra fica na agulha. Laço 2 vezes, tiro a primeira laçada e tiro a segunda laçada. Ficou as outras duas aqui na agulha. Esse é do pontinho anterior. Laço 2 vezes, tiro a primeira laçada, tiro a segunda laçada. Eu tenho 3 meio pontos altos duplos. E agora eu fico com 4 laçadas na agulha. Laço e fecho todas de uma vez. Agora eu vou fazer 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Pulo a primeira, vou na segunda, faço ponto baixo, uma correntinha. Vai ficando assim. E a gente vai fazer 3 pontos altos duplos fechados juntos em cada uma desses espacinhos aqui, olha, em cada um desses espacinhos de duas correntinhas. Então, eu laço 2 vezes a agulha, entro nesse espaço, tiro uma laçada e tiro a segunda laçada. Eu não fecho o ponto, eu deixo a outra na agulha. Laço 2 vezes, venho nesse mesmo espaço, tiro uma laçada, tiro 2, laço 2 vezes, tiro uma laçada, tiro 2, e agora eu fiquei com as 4 alcinhas. Laço e tiro todas de uma vez. 6 correntinhas. Conto aqui, ó, pulo a primeira, venho na segunda, faço um ponto baixo.
uma correntinha de espaço e eu vou laçar 2 vezes a agulha, venho para o próximo espaço de 2 correntinhas. Tiro a primeira laçada e tiro a segunda. Volto nesse mesmo espaço, tiro a primeira laçada, tiro a segunda. Não concluo o ponto. Laço 2 vezes, volto nesse espaço, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e agora eu fecho tudo junto. Faço 3, 4, 5, 6 correntinhas, pulo a primeira, venho na segunda, faço um ponto baixo. Laço 2 vezes, venho para o próximo espaço. Tiro 1 e 2 laçadas, laço 2 vezes, tiro 1, 2 laçadas, laço 2 vezes, tiro 1, 2 laçadas, fecho todo junto e faço 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Pulo a primeira, vou na segunda, faço ponto baixo. Uma correntinha de espaço, olha, vai ficando assim. Uma correntinha de espaço, vou vir no último espacinho. Laço 2 vezes, faço meio ponto alto duplo, não concluo o ponto. Volto nesse mesmo espaço, faço meio ponto alto duplo. Laço 2 vezes e faço meio ponto alto duplo. Agora eu laço e tiro todas as laçadas, 6 correntinhas. Pulo a primeira, venho na segunda e faço ponto baixo. Agora aqui, essas 2 partes, ó, os 2 bloquinhos que a gente veio fazendo o ponto alto em relevo. Deixa eu tirar daqui para ficar mais fácil mostrar. A gente vai fechar esses 2 bloquinhos aqui juntos. E para minha tensão de pontos, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço para passar desse motivo para esse. Então, é importante você agora ver como que a sua peça tá ficando, para essa parte aqui não ficar embabadado, tá? Para você abrir, olha, e ela ficar assim, bem bonita. Então, se você precisar colocar 3 correntinhas, você pode colocar. Se você precisar tirar a correntinha por uma correntinha, você pode tirar. O importante é a peça ficar retinha na mesa quando a gente colocar. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas para minha tensão de ponto, laço a agulha e eu vou vir nesse primeiro ponto aqui. Eu inicio o ponto e não fecho. Laço a agulha, venho no ponto alto em relevo e vou fazer aqui meio ponto alto em relevo. Eu também não fecho. Laço a agulha e esse último ponto aqui, eu não vou trabalhar nele. Eu não vou trabalhar nem o último ponto desse bloquinho, nem o primeiro do próximo. Vou vir direto no ponto em relevo, faço esse ponto em relevo, inicio, mas eu não fecho. Laço, venho no último ponto. E esse ponto eu também inicio, mas eu não fecho. Agora aqui na agulha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Eu vou laçar e fechar todos esses pontos juntos. Faço 1, 2 correntinhas e já vou vir fazer os pontos altos duplos em relevo. Aqui, a gente vai vir pro próximo espaço. Então, fiz 2 correntinhas, terminei aqui, fiz 2 correntinhas para vir fechar todos esses pontos, fiz 2 correntinhas para passar para esse motivo. Então, se você precisar, você pode fazer uma correntinha só. E aqui eu laço 2 vezes e eu vou fazer mais esse motivo aqui com vocês, tá? Eu vou tirar uma laçada e a segunda. Eu não vou concluir esse ponto. Laço 2 vezes, tiro a primeira laçada, tiro a segunda, mas eu não vou concluir o ponto. Laço 2 vezes, tiro a primeira laçada, a segunda e eu fico com as 4 na agulha. E agora eu fecho tudo junto. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo a primeira, na segunda, ponto baixo. Uma correntinha de espaço. E eu vou para o próximo espaço de 2 correntinhas. Laço 2 vezes, tiro a primeira laçada e a segunda, laço 2 vezes, tiro a primeira e a segunda,
laço 2 vezes, tiro a primeira e a segunda laçada, tenho as 4 na agulha, fecho todas de uma vez e faço as 6 correntinhas. Volto na segunda, faço um ponto baixo, uma correntinha de espaço e novamente vou fazer meio ponto alto duplo, meio ponto alto duplo e meio ponto alto duplo fechado junto, 6 correntinhas. Na segunda, ponto baixo, uma correntinha de espaço e vai ficando dessa forma. Então, aqui eu vou fazer mais esse motivo com vocês e depois é só seguir fazendo assim por toda a peça. Olha, eu vou fazer bem devagar, então, aqui essa última, tá? Mas se ficar alguma dúvida, é só voltar ao vídeo e ver como a gente fez essas daqui. Eu vou laçar 2 vezes a agulha. Vou vir nesse último espacinho, tiro uma laçada, tiro a segunda laçada e eu não concluo o ponto. Laço 2 vezes, venho no espacinho, no mesmo espaço, tiro uma laçada, tiro a segunda laçada e não concluo o ponto. Laço 2 vezes, tiro a primeira laçada e a segunda. Agora, eu tenho todos eles aqui, são 4 laçadas, 3 pontos e a laçadinha do ponto anterior. Laço, tiro tudo junto, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo essa primeira, venho na segunda, ponto baixo, uma correntinha de espaço. Agora não, agora são 2. Fiz 1, 2. Uma correntinha de espaço é para passar aqui, olha, de um espacinho pro outro. 2. E agora eu cheguei aqui aonde eu tenho os bloquinhos. Aqui eu tenho ponto alto duplo e ponto alto. Eu vou laçar o meu fio e vou iniciar esse primeiro ponto alto, mas eu não fecho. Laço meu fio e aqui é ponto alto em relevo. Então, eu faço meio ponto alto em relevo. Eu não fecho. Laço e eu vou pular esse último ponto alto e também esse primeiro. Já vou vir pro ponto alto em relevo. Inicio, mas eu não fecho. Laço e eu vou vir no meu último ponto alto do segundo bloquinho. Inicio o ponto e eu não fecho. Aqui na agulha eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Essa do ponto anterior. Primeiro ponto alto, tem uma laçada, ponto alto em relevo, ponto alto em relevo, ponto alto. Laço, fecho todos juntos. Faço 1 e 2 correntinhas. Eu fiz 2 correntinhas para passar para cá e faço 2 correntinhas para vir para o próximo motivo. Aqui eu vou seguir fazendo. A gente iniciou aqui, olha, com as correntinhas, com as 3 correntinhas, porque esse pontinho a gente fecha juntos e encerra essa volta na terceira correntinha que subiu para iniciar nesse primeiro ponto alto aqui, olha, nesses 3 pontos altos duplos que a gente fechou juntos. Então, eu vou dar a volta toda e volto. E ficou concluído o caminho de mesa. Ele ficou com uma medida de 1,5 m de comprimento por 55 de largura. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!